Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um podcast Prosa, Café e Jazz. E só para não perder o costume, estamos no ar. Bem, eu estou muito feliz. Confesso que deu trabalho para encontrar esse convidado de hoje aqui, mas através de um amigo aí que fez a ponte, consegui encontrar ele, né? E ter ele hoje aqui deu trabalho. A gente conversou antes, tentou alinhar uma data e acabou não dando certo, mas enfim, hoje aconteceu esse momento tão esperado. E eu tenho a honra de receber aqui o Padre Leonel Batista. Padre, não sei se é boa noite que eu falo para o senhor. Boa noite, seja muito bem-vindo, viu, no podcast Prosa, Café e Jazz. É uma honra receber o senhor aqui e me sinto realmente privilegiado. Primeiro por ser um brasileiro que tem um podcast aqui em Portugal. E segundo, por estar recebendo um padre português aqui num podcast de um brasileiro. Isso me deixa muito feliz e honrado só ter tirado esse tempo para poder vir aqui conversar um pouquinho com a gente sobre Deus, enfim. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Obrigado também pelo convite. E a gente que se sente honrado. Bem, para a gente começar a nossa conversa, eu quero já começar pedindo desculpa para o senhor pela minha irreverência. Pode ser que em algum momento, igual a gente estava conversando nos bastidores aqui, eu nunca tinha tido um contato com o padre, então às vezes talvez eu me comporte até de uma maneira irreverente perante o senhor, que é uma autoridade. Mas eu já peço perdão por se isso acontecer, não foi de vontade, não foi proposital. É igual eu falei pro senhor, às vezes pode ser que as coisas não. Eu faço alguma pergunta que seja até desrespeitosa, então eu já peço perdão pro senhor desde o início. Não há problema. Tá? O padre, pra gente começar, o padre Leonel, pra gente começar, eu gostaria de lhe perguntar como o senhor enxerga o papel da Igreja Católica na sociedade portuguesa, nesse tempo contemporâneo que a gente vive agora. Qual o papel da Igreja Católica na sociedade portuguesa? O papel da Igreja Católica é de transmissão daquilo que é a mensagem de Jesus Cristo, basicamente também uma mensagem de amor e de esperança, e se calhar no mundo de hoje a esperança também é uma das coisas que é necessário. Muitas das vezes há desespero ou por questões económicas difíceis das pessoas, ou desespero de famílias naquilo que é a criação dos filhos, desespero na sociedade. Nós vemos a guerra e não sabemos como é que vai, ou injustiças no país, as pessoas contra as polícias que nós vemos. E julgo que a Igreja, e até nesta altura, este ano que vem, no ano 2025, o Papa até vai, chama-se um ano santo, todos os anos 25, 50, é promulgado o ano santo, e este ano que vem, 2025, vamos ouvir falar muito nos peregrinos da esperança. E aquilo que é a posição da Igreja e na sociedade também é ser um polo de esperança, a mensagem de Jesus Cristo. Se é de amor, o amor em si, como sentimento numa pessoa, cria sempre esperança, não é? O amor de um casal que estão enamorados abre sempre a ideia da esperança. E julgo que na sociedade portuguesa a Igreja tem essa missão, podemos dizer quase como uma obrigação de ser esse sinal de esperança. Muitas das vezes não consegue ser, mas poderíamos dizer que é o ideal que está por trás também, tendo presente aquilo que é o mandamento do amor de Jesus Cristo. Legal. Padre Leonel, então, só para me entender, todo ano que é 25 e 50...
São os anos jubilares. O ano Ah, jubilar, que é um jubileu, é sempre de 25, em 25 anos ou de 50 em 50 anos, há aham, um ano forte. Houve o jubileu do ano 2000, sim. e agora para o ano jubilar também, 25 anos depois. Por isso, a cada 25 anos é promulgado um ano jubilar na igreja, em que há uma temática também específica, existem algumas ações também específicas e vamos ouvir falar muito disso ao longo do ano 2025, em Roma e tudo. Ah, legal, não sabia disso. Muito bom. Assim, no seu ponto de vista, o senhor que é um padre atuante aí, tá na ativa, né? O que que o senhor considera que é desafiador, que é desafio para a igreja católica hoje aqui em Portugal? O que Nos dias de hoje. Isso. Julgo que o desafio será um desafio que é lato, porque apanha várias áreas, que é o compromisso das pessoas. As pessoas podem ter por trás uns bons sentimentos, aquilo que é a vivência da justiça, da igualdade, mas vemos que as pessoas, porque andam numa correria grande, também todas as pessoas, e no caso de um português, normalmente, ou alguém que vive cá em Portugal, trabalha até a altas horas da noite. Se tiver uma família, depois de trabalhar, tem que ainda cuidar dos filhos, trabalhos de casa, ir ao futebol, ou ao karatê, ou outra coisa qualquer com os filhos, e vemos que as pessoas estão assoberbadas com tanta coisa, e um compromisso e o saber dizer, ter uma pessoa disponível, assim, estou livre para isto ou para aquilo, vemos que é muito difícil. Por isso vemos até o associativismo em Portugal, pessoas para pertencerem a um clube de forma gratuita, claro, é sempre difícil tomar compromisso. Dizem assim: eu posso dar umas horas, posso dar um dia, mas não podem contar comigo sistematicamente para uma coisa, porque eu tenho uma vida e não posso propriamente estar a colocar-me ao serviço de alguma coisa. E isso julgo que é um dos grandes desafios de toda a Igreja, porque sabemos que as pessoas têm a vida delas, e que é difícil haver um compromisso constante e sistemático para a Igreja, como para as outras coisas. Julgo que é um desafio não só da Igreja Católica, como também deve ser transversal a outros domínios também da sociedade. Assim, o senhor percebe que há uma rotatividade, digamos assim, há uma rotatividade muito grande como que eu posso falar? Nos fiéis na igreja? Tipo, a pessoa frequenta aqui 3 meses, daqui a pouco essa pessoa foi embora, e aí já é outras pessoas que vêm, ou são tipo fiéis ali que estão ali há muitos anos, há muitas décadas. Porque a igreja evangélica a gente percebe que tem muito essa rotatividade, sabe? É, hoje é um público que frequenta, aí daqui a um ano, metade daquele público já foi embora e já é um outro povo que está frequentando. A igreja católica também passa por essa transformação? Não passa, pelo menos há distinção também entre aquilo que é onde eu estou. Eu estou numa zona mais rural, Uhum. não é? E nós na Igreja Católica funcionamos de forma territorial. Porque se calhar diferente da Igreja Evangélica, que podem, numa comunidade, de Porto Mós, por exemplo, pode ter alguém se calhar de Lisboa que Aham. vem, se quiser se dar ao trabalho de vir, se calhar é. Mas nós funcionamos territorialmente, por isso Uhum. aquilo que é a paróquia ou a freguesia é aquele território e é aquelas pessoas. Por isso podem vir pessoas de uma paróquia vizinha, mas aquele que é meu paroquiano, ou aquele que é o meu fiel, que nós chamamos, é daquele Comunidade, território. entendi. E daí que tudo, a rotatividade não há muito, porque
eu, pelo menos, conheço todas as pessoas da minha área. E conheço-os nos mais variadas as circunstâncias, porque na parte sacramental temos batismos, casamentos, funerais, festas, primeira comunhão, profissão de fé, crisma, e costumamos ver as pessoas e as famílias que vão àquelas celebrações. É claro que poderão não ser muitos fiéis, ou seja, existem, nós podemos dizer, a nossa clientela, se pode chamar, fixa. Algumas pessoas, se calhar, também mais velhas, outras poderão vir numa semana, outra semana não vir. Ou então até poderão ir ao outro lado porque têm uma celebração de uma festa ou vão a Fátima ou qualquer coisa, mas não temos os nossos paroquianos naquilo que é a vida geral, são fixos, não é? Eu conheço e esses depois de alguma forma são fiéis e sabemos que pertencem, pelo menos dizem, podem não ser muito frequentadores ou muito praticantes, como que é o termo que se usa, mas que assumem a fé, podem a não praticar muito. Sim. Então, geralmente, as pessoas que participam lá da sua paróquia, igual você falou, as pessoas mais da comunidade ali. E aí, igual você falou, você conhece bem, né? Geralmente o senhor batizou o filho quando nasceu e depois fez o casamento, né? Não é o seu quadro, que você não me aparenta ser muito jovem ainda. Sim. Mas geralmente Não, mas um padre de mais idade, né? Ele batizou o filho quando nasceu. E não depois... ficamos sempre nos mesmos sítios, mas, por exemplo, eu já estou são 3 paróquias que eu tenho, e já lá estou há 12 anos. Por isso, em 12 anos, já há muitos adolescentes que já fui eu que batizei. Por isso já conheço as pessoas todas porque elas vão aparecendo no nosso ministério, ou de uma forma ou de outra, por isso elas acabam por ser perceptíveis e conhece-se isso. Sim. O Padre Leonel, deixa eu lhe falar uma coisa. Como que a igreja ela lida com a questão de, por exemplo, de um fiel que por algum determinado motivo acabou se afastando da igreja e aí depois ele tenta retornar? Como que a igreja lida com isso? Ele passa por um processo de disciplina, enfim, como que funciona isso? Como disse há pouco, nós funcionamos territorialmente. Por isso, a pessoa até pode nem ir tanto à missa. Nós, no meu caso, eu não vejo aquilo que é a participação só naquilo que é a própria missa. Eles não deixam de ser nossos paroquianos, não é? Porque se precisam de uma declaração, de um papel, ou de algum serviço, também não há propriamente qualquer castigo. Nós também não estamos a ver se as pessoas, quem vai ou quem não vai. Eu, na brincadeira, poderei dizer: eu não te vi na missa, tive saudades tuas. Sim. Mas não há propriamente nada em toda a Igreja Católica da pessoa poder ir e vir. Ou seja, ficará igual. Apenas naquilo que é a parte sacramental é que nós temos a comunhão do corpo de Cristo, e as pessoas, por vezes, mas já têm isso nelas, se falharam uma ou duas vezes, não comungam sem antes depois receberem o sacramento da reconciliação. E normalmente até dizem: faltei uma ou duas vezes à missa, mas não há qualquer castigo ou punição da nossa parte, ou as pessoas não ficam em quarentena de qualquer forma. Pois é sempre também daquilo que é vontade, porque julgo que a questão da fé é sempre uma questão de relação, não é? E é uma relação com Deus e também uma relação com a comunidade. E nós sabemos, nas nossas relações somos mais quentes ou mais frios. De vez em quando
poderemos estar mais com algum amigo, outras vezes, se calhar porque a nossa vida começa a estar num rebuliço ou nós não estamos tão bem, podemos nos fechar um pouco, e é visto assim. Eu, pelo menos, eu tento transmitir às pessoas aquilo que é uma relação com Jesus Cristo, e é claro que muitas das vezes nós não estamos nem aí para ninguém, não é? E por isso mesmo também sabemos os desafios que as pessoas podem ter e as razões pelas quais poderão não participar, são as razões delas, mas nós não as condenamos, apenas temos uma atitude de acolhimento. Se as pessoas vêm, serão sempre bem-vindas. A não vinda, só nós é que ficamos a perder porque deixamos de ter aquela pessoa ali, tanto a comunidade como a própria pessoa, como Deus também, mas Deus ter-nos-á sempre presente, será sempre fiel. Sim. E aí, por exemplo, se a pessoa fica muito tempo sem participar ali, né, de vir na igreja, né? Existe algum grupo assim que vai visitar essa pessoa e saber o porquê que ela não está indo mais, ou não? Normalmente não há. Também nas comunidades, era o que eu dizia, sendo territorial, a gente vê a pessoa mais cedo ou mais tarde, ou num casamento ou batizado, e nestas comunidades, eu estou numa zona rural, também são todos irmãos, tios, primos, amigos, por isso há de haver ou um casamento, ou um batismo, ou uma festa da criança que vão ser convidados. Eu vejo, eles vão. Muitas das vezes aquilo que nós vemos podem não ser comprometidos, Sim. não é? Dizer assim, eu estou aqui, mas vim a uma festa, tenho a minha fé em Deus, mas aquilo que é a relação com a comunidade e com a parte sacramental poderá não estar acesa, mas as pessoas, de alguma forma, nós sabemos que elas não renegam, não é um renegar a fé, é só simplesmente uma frieza, ou porque veio outra coisa se calhar mais interessante, e muitas das vezes podemos saber o ir à missa ao domingo poderá ser menos interessante do que ir dar uma volta de bicicleta ou ir dar um passeio. Mas aquelas pessoas que se sentem comprometidas e dizem não, é missa, é dia do Senhor e eu quero louvar o Senhor por aquilo que é as graças durante a semana e que me deu, e não deixo de ir. Mas há outras pessoas que se calhar que não pensam assim, mas também não é por essa razão que a gente os trata de maneira diferente ou que de alguma forma colocamos do outro lado. E também não há propriamente ninguém a dizer porque é que não vai. É claro que as pessoas, se eu tenho alguma pessoa mais, principalmente as mais velhas, que são mais fiéis e que não vai à missa 1 ou 2 domingos, e que se eu sabia que era uma pessoa frequentadora constante, é claro que eu pergunto aos vizinhos se está doente, ou então vou lá à casa a dizer não tenho visto, o que é que aconteceu. Nunca é propriamente uma falta de fé. Ou a pessoa ficou doente, ou a pessoa teve que ir cuidar de outra pessoa, ou o quê, mas não há propriamente um grupo que esteja organizado no sentido de dizer vamos ter com a pessoa e perguntar porque é que não vem. Entendi. Eu sempre tive curiosidade para saber o que é preciso para ser padre. Eu sei que, além de ter um chamado divino, né? Eu falo assim, o que precisa fazer para se tornar um padre? Sim. A primeira coisa e a fundamental é a educação, não é? Como se uma pessoa tem que, o chamamento tem de estar presente. É claro que para além disso depois há uma formação naquilo que é o que está estipulado, pelo menos na Igreja Católica e no nosso chamado direito canónico, é ter um curso de teologia, que no nosso caso, pelo menos, nós temos, são 6 anos, são 2 anos de filosofia e depois são 4 anos de teologia. E isto também indo àquilo que era
os primeiros cursos das universidades. Antigamente, aqui na Europa, onde começaram as universidades, tinham sempre 1 ou 2 anos de arte, quase sempre filosofia. Mesmo um médico depois é que passava a ter aquilo que é a formação específica da área, mas Sim. quase sempre tinha podemos dizer, um propedêutico numa área. Em teologia, nós continuamos com esses 2 anos de filosofia, por isso os nossos 2 primeiros anos de curso são à base da filosofia, e depois os outros 4 anos são na teologia, onde se divide. Nós temos a teologia depois dogmática, que é a parte das verdades da Igreja, temos a parte mais pastoral, temos uma parte da bíblica, temos depois outras dimensões, a psicológica também, por isso depois há várias áreas. Depois na teologia, a teologia não é só um curso, tem a sacramentologia também, para saber dos sacramentos, a história e isso tudo. A história da Igreja também temos, por isso são várias as áreas de curso que depois nós vamos fazendo nos 4 anos, que nos 4 anos cada semestre deve ter, são 4 anos daria 8 semestres, cada semestre tem à volta de 6 disciplinas, por isso é 8 vezes 6 as cadeiras que nós temos depois para fazer. É muito Por isso, mas sim, será como um curso também diferente. Porque antigamente aqui em Portugal a psicologia também eram 6 anos. Agora é que com o Bolonha foi alterado. Nós é que continuamos ainda com o esquema antigo daquilo que é a formação, e continua, mas assim, são bastantes anos. interessante. Para te falar para o senhor, e o senhor conhece algum Papa? Como? O senhor conhece algum Papa? Você teve contato com algum Sim, Papa? estive com o João Paulo II, porque nós no nosso caminhar, antes de ser padre, um dos graus, nós chamamos de graus do ministério ordenado, somos diáconos. Primeiro somos diáconos e depois diáconos também somos padres. E no ano em que eu era diácono, que era no ano 99, 2000, o Papa João Paulo II veio cá a Portugal, e foi na altura da apresentação do Segredo de Fátima, o último, e eu era o diácono da diocese, o único diácono da diocese, e o diácono normalmente a função dele é o serviço do altar e apoiar o presbítero ou o bispo no altar. Por isso, eu, como era o único diácono da diocese na altura, depois quando o Papa cá veio a Fátima também pertence à diocese, estive com ele. Por isso estive com ele, mas não propriamente muita conversa. Sim. Não era só tivemos uma pequena audiência em que o cumprimentamos, também não dava para fazer muita conversa, que ele na altura também já estava um pouco doente. E depois foi a celebração da Eucaristia, foi basicamente aí onde eu estive com o Papa. Pronto, depois os outros é só passar assim nas Jornadas Mundiais da Juventude, Bento XVI e o Papa Francisco, mas nunca propriamente uma conversa. Mas foi um momento marcante para o senhor, acredito, né? Sim, foi marcante na altura. É sempre marcante, o Papa acaba por ser marcante também pela figura que onde quer que vá. Sim. E depois até para as outras pessoas, eu lembro-me que depois o Vaticano tem um fotógrafo, foram tirando fotografias, a minha mãe apanhou-as todas e criou uma parede, Hall of Fame disso, mais da questão de orgulho. Era como que se nós estivermos com alguém assim importante, podemos dizer que é marcante estarmos, se calhar,
com alguém como a Madre Teresa de Calcutá ou Nelson Mandela, ou sim, aqueles nomes assim Sim, que sim, de dizemos pessoas referência, né? marcantes, sim. Sim, legal. E assim, dentro do contexto de igreja católica como um órgão religioso, o Papa ele representa a figura de quem, assim? Será que da Bíblia é de São Pedro, Sim. e é, poderíamos dizer, o chefe da Igreja, ou o pastor, por excelência e primeiro da Igreja. Depois, porque na Igreja tem a estrutura, não é? O Papa. Depois tem os bispos, e depois dos bispos, os presbíteros ou os padres, que é o meu caso, que nós normalmente depois já sempre uma, uma ligação, não é? O padre também está sempre ligado ao bispo. Nós temos os votos, também julgo que seria aquilo que era o voto da obediência, é um dos votos que nós temos. O bispo é que dá uma forma, depois nos coloca nas comunidades. Nós apresentamos quando somos ordenados. O senhor bispo até diz: prometes-me a mim e aos meus sucessores reverência e obediência. Nós dizemos sim, prometo. E assim então, por exemplo, nas comunidades onde eu estou lá uma espécie como delegado do bispo. Ou seja, faz conta que é o bispo que está nas comunidades, mas ele não pode estar, ele tem um representante que é o presbítero, então que está nas comunidades, mas é sempre a mando do bispo e é sempre em comunhão e em ligação também com o bispo. Legal. E aqui agora eu só vou entender o porquê que eu comecei já lhe Eu pedindo pedi desculpa. perdão, porque agora eu vou começar com as perguntas idiotas. Por que que o Papa representa São Pedro, né, que o senhor falou? Sim. Não poderia ser, por exemplo, São Paulo? Por que que tem que ser o Pedro? Não, por causa da Bíblia. À dada altura, Jesus Cristo diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Dar-te-ei as chaves do céu, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, tudo desligares na terra será desligado no céu. Por isso, foi de alguma forma ele a passar o testemunho, isto depois de. Porque Pedro, temos a negação. Pedro faz de Jesus Cristo na, na Quinta-feira Santa, e depois aquela citação que eu dei da Bíblia vem depois de Jesus Cristo aparecer a Pedro e pergunta-lhe também por 3 vezes: Sim. Pedro, tu amas-me? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Depois ele pergunta novamente: tu amas-me? Sim, e foi nessa altura que que vem essa citação: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E depois disse: Dar-te as chaves do reino dos céus, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Daí que São Pedro, a representação física dele é de um santo com uma chave na mão, normalmente para distinguir O senhor acha que, por exemplo, se o Papa representasse, por exemplo, Jesus, não tem nada a ver. Porque o Papa, eu considero assim, o Papa por ser uma pessoa, uma autoridade máxima, né, dentro da Igreja Católica, ele não poderia representar Jesus, por exemplo, assim? e ele representar, nós de alguma forma representamos todos Jesus, não é? Na igreja dizemos que pertencemos ao corpo de Cristo, não é? Por isso todos nós, pelo nosso batismo, porque isso é o que nos torna iguais, não é? Papa, bispos, presbíteros ou padres e leigos, que nós chamamos o fiel. Todos nós temos uma mesma missão no dia do nosso batismo. É claro que depois nessa missão alguns depois têm uma missão sacramental. A sacramental é o Papa, Bispo, padres e diáconos. Mas todos nós temos essa missão, representamos sempre Jesus Cristo, mas não somos Jesus Cristo, não é? Entendi. Como o próprio São Paulo diz, trazemos em nós um tesouro, mas somos vasos de barro. E temos de dar consciência daquilo que é a nossa limitação também, mas que trazemos um tesouro em nós, não é? E somos um tesouro para Deus também. Interessante. O padre, eu acredito, penso eu, que
o seu dia a dia deve ser muito corrido, o seu dia, né? Muitos compromissos e tal. E assim, o que é que o senhor acha mais desafiador na sua vida como padre, assim, no dia a dia? O mais desafiante que a gente apanha, julgo que tem a ver com aquilo que eu falei há pouco. Muitas das vezes o não haver um compromisso. E claro que na Igreja Católica nós temos que por vezes as pessoas poderão não estar assim tão comprometidas no sentido de poderão vir gastar. Nós dizemos que é o gastar da fé, ou porque precisam de um batismo, ou precisam de um casamento, ou o quê. E julgo que isso poderá ser mais desafiante, é normalmente nós querermos uma participação e uma presença que não é só bom para a pessoa, mas é bom para toda uma comunidade, e que por vezes pode não haver isso, que é a questão do compromisso de que falava há pouco. Sim. Que é o desafio que existe. E o que mais inspira o senhor na sua missão, na sua missão sacerdotal, digamos assim? O que mais inspira o senhor? Você fala, não posso parar por esse motivo. Aquilo que se calhar me dá mais gozo é quando aquilo que é as pessoas poderem tomar uma iniciativa. Pelo menos quando eu sei que há alguma coisa, se alguém vem ter comigo e diz assim, poderíamos fazer isto ou poderíamos fazer aquilo, é o que me dá mais gozo, pelo menos. Não, porque isso dá a ideia de que as pessoas estão comprometidas e as pessoas então dizem assim, eu quero dar a minha mais-valia para isso. E quando isso parte de alguém, porque a dada altura as pessoas poderiam pensar, é o padre, a gente só faz aquilo que ele nos pede. Mas isso depois torna-se limitativo porque nós não conseguimos fazer, se calhar saber o que é que as pessoas também poderão querer. Uma coisa poderia ser eu dizer, eu estou-vos a dar isto, mas as pessoas podem não querer isso. Se elas tomam uma iniciativa e dizem assim, que tal fazer isto ou fazer aquilo, dá-me mais gozo. Claro que depois também outra coisa que dá quando, para além disso, daquilo que é fora a vida comunitária, quando nós sabemos que eventualmente aquilo que é a nossa presença ou a nossa palavra pode ter ajudado alguém, também é muito reconfortante e isso ajuda e a dizer assim, vale a pena se calhar fazer, porque se eu conseguir marcar alguém, nem que seja de uma pessoa por ano, já é marcante. Mas se alguém disser ou que a palavra fez bem ou que aquilo que me aconselhou disse também me ajudou ou me abriu uma perspectiva, acaba por ser sempre reconfortante também saber, porque a nossa missão também é de estar para as pessoas e ajudar as pessoas a serem mais também. Legal. Padre, deixa eu falar uma coisa. Com relação ainda à formação sua como padre, quais os votos que o senhor precisa fazer assim para se tornar padre? Porque há uma diferença depois na Igreja. Nós temos, e na história, quando se dava a história da Europa, nós temos na Igreja no clero, temos os regulares e os seculares. Regulares, e a diferença que tem no clero regular e o clero secular. O regular, como a palavra diz, que tem uma régula, ou uma régua, uma regra. E normalmente são tidos como os padres que pertencem a uma ordem religiosa. Franciscanos, dominicanos, ou jesuítas, okay. Esses têm uma regra, muitas das vezes ligados aos mosteiros também, e isso. E esses normalmente têm o voto de pobreza, obediência e castidade. Os padres. Os seculares
normalmente são 2 votos, é a obediência e castidade, não temos voto de pobreza, por isso é a diferença que tem, mas normalmente os 3 votos, claro que temos também alguma pobreza, no sentido de se estamos a apresentar aquilo que é um ministério, e também a vida, se alguém quiser ser padre para ser rico, monetariamente não o consegue propriamente, e também não estaria propriamente aí o lugar dele. Mas por isso não temos o voto de pobreza, o clero secular do que ele pertence, embora a gente a pratique de alguma forma no nosso dia a dia. Aham. E aí, como que funciona? Vocês são assalariados? Vocês vivem de dízimo? Como que funciona assim o ordenado de vocês? Nós vivemos daquilo depois que a comunidade dá. Neste momento, na Igreja Católica em Portugal, há em cada diocese, porque nós funcionamos por diocese, mas está estipulado um vencimento fixo para cada padre. Claro que as comunidades são as comunidades que de alguma forma depois nos dão esse vencimento, tendo em conta aquilo que são as normas do bispo da diocese. As comunidades é que são detentoras depois do dinheiro. Aquilo que as pessoas são chamadas a dar, parecido ao dízimo de uma igreja evangélica, que é a contribuição que as pessoas dão, mas não vai para nós diretamente, vai para a comunidade, ou vai para nós chamamos aquilo na parte das finanças, temos o número contribuinte, e o número contribuinte das igrejas são fábricas da igreja. E aí é que está depois o dinheiro, que uma parte serve para pagar o nosso vencimento, outra serve para aquilo que é a educação cristã, outra parte serve para a manutenção dos edifícios, pagamento da luz, da água, e isso tudo. E eventualmente, se tivermos mais algum assalariado, alguma pessoa que colabore na igreja e que esteja estipulado um vencimento ou uma remuneração, e depois também vem disso. Por isso não há propriamente um dízimo, porque quer dizer, as pessoas contribuem, não há um valor fixo, as pessoas dão o que quiserem, e é a partir daí que vem a maior parte das nossas receitas, pelo menos onde eu estou, é das festas religiosas. A festa do padroeiro, do santo, tem sempre um real, tem almoços, isso tudo, e isso é o que gera a maior parte depois das receitas que vem. Uma parte muito residual é as ofertas que as pessoas dão no culto, na celebração, e aquilo que as pessoas depois poderão dar diretamente para isso. A maior parte da receita acabam por ser as festas religiosas. Legal. Deixa eu falar para o senhor. Por exemplo, a gente sabe que a Europa, América, detém um número muito grande de imigrantes, né? Pessoas que vêm para cá e tal, em busca enfim, de uma vida melhor, às vezes por um estudo de um filho, enfim, para cá venham, né? Vem. E aí a gente sabe que Portugal hoje tem um número muito grande de imigrantes, principalmente brasileiro, né? E como que a Igreja Católica, ela, na sua visão, como que ela pode ajudar, de uma certa forma, esses imigrantes que aqui estão, né? E que a gente sabe que em Porto de Mós tem muito brasileiro, muitas pessoas que são de países que falam a língua portuguesa, né? Como que a Igreja Católica, o senhor vê que a Igreja Católica pode estar ajudando esses imigrantes psicologicamente, dando um apoio ali com uma palavra, enfim, como que o senhor enxerga isso? Nós, aquilo que julgo, se calhar poderíamos fazer mais ao nível geral da própria diocese, mais porque como falam português,
é fácil aquilo que será a inserção. Eu lembro-me quando houve, antes agora da grande imigração brasileira, chegámos a ter muita gente que vinha da Ucrânia. Tivemos muitos ucranianos. E pelo menos a igreja, aqui em Leiria, nós temos um padre que é do rito grego-ortodoxo, e este rito grego-ortodoxo está muito semelhante à Igreja Católica, ou seja, facilmente uma pessoa que seja batizada no rito grego ortodoxo, depois querendo vir para a Igreja Católica, não precisa ser batizado novamente, é facilmente aceitar, uma grande ligação. E nós tínhamos e temos ainda, um padre que fomos requisitar à Ucrânia, que para acompanhar os ucranianos que aqui estavam, porque eles tinham um rito específico, e ele entrou como sendo um dos o pastor, eles são padres, mas a diferença é que eles poderão ser casados, do rito grego ortodoxo. E eles, quando fomos buscar, já cá tivemos dois, um que era casado até, e de alguma forma era remunerado pela própria diocese. A diocese é que dava. O espaço do culto também era uma das igrejas que iam. E era basicamente também promover o encontro. Eu julgo que era o que, com o povo brasileiro, nós poderíamos dizer que é fácil, falam português, mas poderíamos promover o encontro, porque julgo que aquilo que falávamos antes ainda, que para as pessoas que estão deslocalizadas da terra natal, muitas das vezes estão longe da família. E eu também sei disso por experiência. Os meus pais são imigrantes no Canadá, e via que a ligação com as pessoas que sabem a mesma língua, que eventualmente sabem fazer uma feijoada brasileira e umas farofas, e que isso é importante, e que muitas das vezes julgo que é desafiante para qualquer imigrante o estar num sítio diferente, não é o nosso sítio. Podemos dizer, não é a nossa casa, embora a gente torne a nossa casa, não é? E a nossa família está longe. Precisamos sempre de uma rede de suporte. E as pessoas, quando vêm, julgo que a Igreja Católica poderia promover era esse encontro. E nós tentamos fazer, pelo menos aqui em Porto-Mós, foi o que eu falei, que também o ano passado, na altura do 13 de outubro, que era a da Senhora da Aparecida, tentámos fazer uma festa para juntar brasileiros para se poderem encontrar, porque os desafios vão de ser semelhantes de todos os brasileiros, e era uma forma de poderem se encontrar e eventualmente criar um grupo, porque julgo que até as associações de pessoas que se juntam só para fazer festa, ou só para se encontrarem, torna-se importante. E a Igreja Católica, poderemos aqui, quando foi em Porto-Mós, tentamos ver e proporcionar uma espécie de um espaço, e dizer assim, se tivéssemos um grupo que dissesse poderíamos até encontrar-nos, podemos fazer festa, nós facilmente, pois, porque a Igreja Católica, a portuguesa, temos os espaços, não é? E seria sempre bom aquilo que é o encontro. Cria uma rede ali de apoio, né? As pessoas fazem um network, conhecem alguém, né? Sim. Às vezes a pessoa está desempregada e conhece o outro. Olha, não, na minha empresa está precisando de alguém. Até porque as pessoas, muitas vezes, eu lembro-me quando era dos meus pais, o meu pai depois da missa, ele era pedreiro, e por vezes havia alguém que vinha dizer: eu preciso de mudar o telhado, ou eu preciso que me faças lá um pescado. E era uma das formas das pessoas também poderem fazer, tal como alguém pode ter algum problema daquilo que é os papéis, como é que há de resolver as coisas. E assim, se as pessoas se encontrarem, porque eu não sei quais é que são os problemas que poderão ter naquilo que é a legalização ou o quê, mas se encontrarem com outros, poderá ser muito bom e também poderoso, até porque
e até para as culturas. É uma forma de enriquecer. Sim. Que eu falava também com um dos meus colegas disso, que sabemos à partida que o povo brasileiro é muito religioso, não é? Quer seja católico, quer seja... Sim. não há ninguém... se eu passo ao pé de um brasileiro sem saber o que é, e se eu disser Deus te abençoe, eu ouço logo um Amém. Não é? É difícil você ver um ateu assim, né, que não Sim. acredita em nada. Sempre Sim, mas eu ou é ouço... católico, ou é evangélico, Sim. enfim, está sempre ligado a uma Mas religião, é né? uma questão vossa, porque se eu chegar ao pé de um português e dizer Deus te abençoe, eles dizem-me obrigado. Mas a um brasileiro, ouço logo um Amém. Eu passei por isso no trabalho. O costume do brasileiro, né? Aí, eu não sei, enfim, um amigo meu português fez alguma coisa pra mim. E aí eu falei, obrigado, Deus te abençoe. E eu vi que ele ficou meio sem jeito, assim, sem saber o que falar pra mim. Foi meio que constrangedor. Não que ele não acredite em Deus, é que igual o senhor falou, né? Sim. Não tem esse costume. Sim, não tem e aí esse depois costume. eu comecei a me policiar e não falei mais. Sim, mas é sempre uma coisa, porque mesmo as pessoas também têm essa necessidade. Cada vez mais a gente conseguimos desarmar. Se toda a gente estivesse a abençoar as outras todas, Sim. seria uma coisa boa, não é? É verdade. Seria um mundo melhor. E saber que... porque aqui também havia antes esse costume, as pessoas não diziam bom dia se Deus quiser. Ou boa noite se Deus quiser. Sim. E nós começamos o se Deus quiser em Portugal, começou a entrar em desuso, se calhar ou porque não ficava bem, ou não era moda. Sim. Ou quê, mas isto de darmos uma bênção às pessoas e de sermos acima de tudo bênção, julgo que é o que o mundo precisa nesta ideia da esperança que falava há pouco também. Sim. E, padre, com relação a entrar com um assunto com o senhor aqui, a gente sabe que em todas as religiões existem as pessoas que levam a coisa a séria, né? E tem outras que não, né? Tanto no meio dos pastores como dos padres, enfim, no meio dos médicos, advogados, enfim. Eu queria saber do senhor, assim, qual que é a relação, qual o pensamento, a visão da igreja católica com relação, por exemplo, a um padre que se desvirtua do seu sacerdócio ali, né, como padre e vira, por exemplo, um pedófilo. Qual que é a visão da Igreja Católica em relação a isso? A Igreja Católica, em relação a isso, tem por base aquilo que são os princípios, não é? E nem sempre as pessoas podem se desvirtuar em relação aos princípios. Mas, pelo menos, a Igreja Católica em Portugal, que há uns anos veio com a própria Igreja fazer o inquérito. Partiu da Igreja o fazer o inquérito daquilo que poderiam ser os abusos dos últimos 50 anos. E era com o objetivo de também estar a apresentar-se frágil, antes de mais, não é? Sim. E dizer assim, não estamos propriamente a colocar o lixo debaixo do tapete, queremos pô-lo também para arrumar a casa e assumir aquilo que é o mal. Como igreja também, porque de alguma forma aquilo que é uma pessoa a fazer afeta tudo o resto que apresenta. Nós em Portugal temos até a expressão de alguém que pode pertencer a boas famílias ou más famílias, ou seja, basta que na família esteja uma pessoa, podemos dizer, a maçã podre, que depois todo o resto da família apanha por tabela, não é? Por isso aquilo que é a ação de um afeta todos, e nós também vimos aquilo que é que as pessoas, e foi uma das dificuldades que os padres também foram tendo, era que depois podíamos ser todos rotulados como pedófilos, não é? Mas a Igreja... Que não é verdade, né? Sim, não é verdade, tal como não poderemos propriamente tomar a parte pelo todo. Sim, exatamente. Mas a Igreja Católica, neste momento, quando há algum indício de alguma coisa, pelo menos
tenta, há uma suspensão. Se houver, a não ser que seja uma coisa que, porque poderíamos dizer, as pessoas também poderiam aproveitar, se alguém dizer assim, eu não gosto do Padre Linel, vou dizer que ele é pedófilo, pronto. Sim, sim. Vou fazer abrir Uma sindicância, sim, alguma coisa. para isso. Mas pronto, se houver alguma coisa que tenha indícios fortes ainda antes de ir para uma pesquisa das coisas, a Igreja pelo menos tenta suspender até para proteger a pessoa e as comunidades. Sim. E depois, tanto a Igreja também mete a parte civil ao barulho, porque a pessoa tem de ser, de alguma forma, também responsável pelos atos que fez. E acima de tudo, a Igreja também, como Igreja, porque era uma pessoa que foi aceito, porque nós, para sermos, eu não posso ser padre porque quero, eu não disse há pouco, mas normalmente, mesmo depois de acabar o curso, eu apresento-me diante do Senhor Bispo com a possibilidade de ser padre, e normalmente o Senhor Bispo abre um inquérito a pessoas que eu não sei, um inquérito secreto. E normalmente são umas pessoas ligadas à comunidade, pessoas ligadas à minha formação e colegas meus de curso, que depois dizem, há um inquérito a fazer sobre aquilo que é a parte moral, a parte espiritual da pessoa, e depois isso é analisado pelo Senhor Bispo, e ele depois é que faz a análise, e ele diz, eu aceito-te como padre. Por isso não é só eu dizer, eu quero ser padre e vou ser padre, porque tem essas coisas todas. Eu até poderia ter o curso de teologia todo e chegar ao pé do Senhor Bispo e ele fazer esse inquérito, e ele dizer assim, não tendo por base aquilo que foi o inquérito feito a ti, depois não vais. Deu indeferido. Sim, deu indeferido. Por isso também a própria Igreja, ao fazer esse escrutínio todo, depois também sente que é responsável de alguma forma, e daí ouvimos o Papa a pedir desculpa, a Igreja Católica em Portugal a pedir desculpa também às vítimas, os bispos a pedirem, não foram eles que fizeram, mas é a dizer, mas foi um dos nossos, e em nome da Igreja, se calhar, ou porque não fomos muito criteriosos naquilo que foi a coisa, ou que deixámos se calhar passar sem nos apercebermos, ou a percebermos, mas que não metemos mão, e depois houve gente, nomeadamente a gente que tem como os idosos ou crianças que podem ter sofrido alguma coisa, sim. Mas é a posição da Igreja agora é de também um bocadinho de depois marcar uma posição firme para que isso não passe. Porque também é uma das formas das pessoas também poderem estar mais à vontade. Sim. Na sua opinião, agora é a sua opinião, com esse tempo todo de padre que o senhor tem, essa experiência toda, o senhor acha que existe a possibilidade de, enfim, daqui mais uns anos, existir casado padre? Porque eu vi um padre brasileiro falando que ele acha que daqui uns 10 anos, 15 anos, vai existir, não tipo assim, não padre casado, mas pessoas que são casadas se tornar padre. Ele acredita nessa possibilidade. O que é que o senhor pensa sobre isso? Acho que existe essa possibilidade? Quer dizer, não é arrojado. A gente... poderíamos dizer que na história da Igreja nós tivemos o Concílio Vaticano II na década de 60, e julgo que isso já veio um bocado à baila da possibilidade disso. Depois, muitas vezes, pode ser mais de questões também que não vêm. Acabou por depois não passar o artigo. E de vez em quando também isso vem ao de cima. Não é propriamente nada de fora. O início da Igreja também, não eram padres, porque não existia padres, só havia as primeiras figuras na Igreja, para além de Pedro, eram diáconos e eram bispos.
O padre depois vem depois. Mas não eram casados. São Pedro tinha a sogra, fala na Bíblia, fala da Sim. sogra de Pedro. hum, e muitos nos primeiros tempos da igreja também eram os pastores da igreja tinham família. Por isso, não é propriamente nada, não vai. Ou seja, não é uma coisa que vai contra aquilo que é o próprio princípio da igreja, que só simplesmente não entra. E é claro que podemos dizer dos padres, quando nós vamos também para padres, já sabemos que isso é uma das condições sine qua non, não é? Por isso não vamos cegos, por isso é dizer Sim, assim. sim. Não vais ter pelo menos uma família como o normal é um outro tipo de família. Não sei depois se também para acontecer, porque não é só as pessoas decidirem e dizer assim, agora vamos casar. Porque se calhar também para as próprias comunidades, de aquilo que é uma história já, de um hábito de ter o padre que celibatário, não é muito fácil depois Aceitar mudar. isso, né? Sim. Poderá não ser da estrutura, até as próprias pessoas, Sim, se sim. calhar o terem alguém assim poderá não ser muito fácil. Por isso, há uma criação de mentalidade também que é preciso fazer. Não sei se os 10 anos depois poderão chegar. Seria o Mas suficiente, né? julgo que não é uma coisa que possa ser descabida, não é? Sim, sim. Isso irá acontecer. Eu acho que por um fiel ali que tem 70 anos, por exemplo, ele viu algo do tipo, assim, um padre casado, para ele eu acho que chega até vergonhoso, né? Sim. Que a vida toda o padre solteiro, e aí do nada ele vê um padre casado, pode até ser estranho para ele isso, né? É porque durante muito tempo na história também o facto de ser o celibato mete depois muito, se calhar, um misticismo. O padre é uma pessoa especial, quase Sim, gasosa. sim, sim. Ahm, que se calhar por causa disso tudo e por isso mesmo será difícil o pensar um padre como um quase santo e agora ter uma família igual a mim que torna-se um bocado mais difícil. Não é propriamente, foi o que eu disse, não é tanto da estrutura, Sim. depois da própria pessoas, se calhar é uma coisa que seria difícil também de aceitar assim de um primeiro momento. Nós temos na igreja a figura de diácono. Como eu disse, eu fui diácono, mas também existem diáconos que são pessoas casadas e que depois também são escolhidas e que se veem e que poderão e que estão ao serviço da igreja. Claro que normalmente depois não fazem não são padres, são diáconos, Ah, ou seja, eles poderão, naquilo que são os sacramentos, poderão casar, poderão batizar, não poderão depois celebrar absolver no sacramento da reconciliação e também não podem consagrar na missa. Mas temos essa figura dos diáconos e eles são casados. os diáconos são casados? Sim. Ah, assim, pegando no princípio, né, quando Adão estava sozinho ali, né, no Jardim do Éden e tal, e aí, vou falar de uma maneira bem simples, assim. Aí Deus desceu lá e fez a companheira dele, né, a Eva, tipo um auxiliador ali, né. Eu só não acho que de uma certa forma, se o padre tivesse uma esposa que realmente tivesse empenhada ali na obra junto com ele, não seria, de uma certa forma, aliviava um pouco a carga que está sobre o padre, por ser sozinho ali, tudo é ele, tudo é ele. E repente se tivesse uma auxiliadora ali, uma esposa, assim como, né, foi no Jardim do Éden e tal. Não sei se a Igreja Católica acredita nessa história. Não seria interessante de repente? Sim, poderia ser. Poderia nós. Porque o auxiliar é preferível, porque nós pertencemos depois, nós estamos ligados a uma comunidade, não é?
é preferível que os auxiliadores do padre sejam os membros da comunidade, não é? Todos a caminhar, que é o que nós na igreja chamamos de sinodalidade, ou seja, todos a caminhar. Se fosse só o padre e outra pessoa, é dizer que estava fechado ali naquele núcleo, e eram aqueles que mandavam na igreja. Entendi. E cada vez mais na igreja nós queremos que não há um padre a mandar, a igreja é de todos. Que a comunidade participe, né? O padre chama-se, pode ser o pastor que ajuda a caminhar, mas cada vez mais nós na Igreja Católica queremos aquilo que é uma participação. O padre não está acima, o padre está a caminhar ao lado. E se calhar poderia ser também só duas pessoas serem aqueles os detentores da comunidade, tiraria um bocadinho aquilo que era a participação de todos. Claro que também, ligado também à pergunta anterior, não era o facto de depois de um padre poder casar que depois ia aliviar os problemas da igreja, não é? Nós temos pais que abusam também dos filhos, por isso não é uma solução matemática a dizer assim, o padre casa, logo o padre vai resolver todos os problemas daquilo que poderão ser as tendências sexuais que pode ter. Não, porque não é por aí. E julgo que nunca deve ser o casamento dos padres, não deve ser depois vindo para resolver qualquer problema ou precisamos de mais um agente na igreja ou o quê. Se vier o casamento dos padres é fora disso, porque cada vez mais deve ser a comunidade a fazer, a participar. Se depois, daqui a uns anos, se a igreja depois toda decidir aquilo que é ordenar padres casados, depois que seria poderá ser uma mais-valia, mas não propriamente uma solução para qualquer coisa. Não deve ser visto como tal. Muito bom. E agora, se tratando de fé e ciência, qual a visão da Igreja Católica sobre a questão do aborto? A questão do aborto, a Igreja, acima de tudo, naquilo que parte dos princípios, não é? E o princípio é o princípio da vida. E podemos dizer que é o ponto central. Claro que, depois, sendo o princípio da vida, a Igreja depois também tem o princípio da misericórdia e do perdão de Deus, não é? E não condena, não é no condenar, dizer vais para o inferno por fazeres isso, porque depois nós temos aquilo que é um princípio, mas depois porque as pessoas quase sempre depois dizem então e nesta situação, e então naquela situação, muitas das vezes depois uma pessoa pode dizer assim, pode haver alguma abertura ou o quê, mas o princípio é aquele. É dizer que o princípio é o princípio da vida. E a defesa da vida, e que para a Igreja depois diz, quando o ser está em forma fetal, que já é um ser humano. Claro que a Igreja não fecha, a Igreja Católica não fecha os olhos aos dramas que as pessoas têm, não é? Sim. Ou que uma violação que gera, ou uma pessoa que eventualmente poderá ter consciência a dizer que a criança vem o feto é inviabilizado de alguma forma. Por isso, a Igreja tem presente aquilo que são os dramas das pessoas, mas o princípio será esse. Claro que a Igreja depois também tem mostrado, como o próprio Papa Francisco, aquilo que é o acolhimento e a mostra de compaixão para com as pessoas, nas mais variadas situações. Por isso, em relação ao aborto, o princípio é esse, e que é para não pensarmos assim, a Igreja agora
o aborto pode-se fazer de qualquer forma. Sim. Não. É só ter em conta é que existem muitas formas do aborto. A Igreja diz assim, primeiro é a defesa da vida e não esquecendo daquilo que é o drama que as pessoas têm. Quando vamos particularizando uma coisa, é como na lei, não é? Dizer assim, nós não podemos andar em excesso de velocidade. Mas se o polícia vê alguém que é um pai que tem que levar a criança para o hospital, às tantas até se mete à frente e diz vai à minha velocidade ou quê? Mas isso, o princípio é uma coisa, depois aquilo que é a particularidade das coisas é Sim, diferente. se for um caso de saúde, no caso, né? Sim. Até que seria Sim, mas no princípio há o princípio e é um aquilo que é princípio. lei é lei. Não, a Igreja depois não vai condenar nas situações, depois houve as pessoas e acima de tudo tem que ter, como eu disse há pouco, tem que ser um sinal de esperança também para as pessoas. Sim. O padre, a gente está vivendo em pleno século XXI, né? E hoje, mais que antes, as pessoas tendem a se expor mais, né? Mostrar as suas vontades, seus gostos, né? Os seus desejos, né? E a gente, como sociedade, cabe aceitar isso, né? A opinião da outra, a maneira de viver, né? Mas aí, como que o senhor vê a situação da religião, da Bíblia e a sexualidade, né? Como esses três podem caminhar de uma forma harmoniosa? Religião, o que a Bíblia fala, e a sexualidade. A Igreja não nega a sexualidade, todos nós somos não somos assexuados, não é? Sim, Temos uma sim. e existe aquilo que é as pessoas podem ter os chamados os tipos de sexualidade, também é uma há uma parte que é um tipo de sexualidade que a pessoa pode ter, outra coisa pode ser a decisão sexual que a pessoa tem. A Igreja de alguma forma pode ter não é que vá condenar, mas também pode dizer assim, há coisas que não estão nos nossos princípios. É como eu posso dizer a um amigo que não concordo com alguma coisa que ele faça na vida, Sim. eu digo assim, não deixas de ser meu amigo, ficas a saber que eu não concordo, não é? Mas continuamos amigos e eu continuo a acolher e a amar e a gostar de ti na mesma. E também é uma questão da liberdade. Nem o meu amigo me pode forçar a dizer assim que está tudo bem, porque eu tenho que dizer, não é? Sim. Nem eu também posso dizer assim que tu estás mal ou estás doente ou o quê? Não, acaba por ser um bocadinho aquilo que era a escolha da própria pessoa, mas eu tenho que respeitar a liberdade dele, mas também tenho que merecer respeito Sim. naquilo que é a minha posição se for contrária da dele. E não posso ser acusado de ser judaico-cristão, que é o que as pessoas depois dizem aí, Sim. assim, como chavão das coisas. Há aquilo que são as decisões que as pessoas fazem. Nós, de alguma forma, respeitamos as pessoas. Agora, depois também pedimos respeito das pessoas em relação àquilo que é uma posição que uma pessoa toma. Sim. Legal. Padre, e a questão, assim, eu tenho uma curiosidade, o senhor já teve, assim, alguma experiência com exorcismo, a questão de expulsar demônio, como esse termo usa muito no meio evangélico, né, expulsar demônio. Sim. O senhor já teve alguma experiência, assim, com exorcismo? É assim, o exorcismo na Igreja Católica Aham. é sempre vista como é a escolha do bem e de alguma forma o abandono do mal. Uhum. E todos os nossos batismos têm um rito de exorcismo. Claro que nunca é o exorcismo de Emily Rose
e de cabeças a rolar, não. Sim. É porque normalmente no batismo, no nosso batismo, nós fazemos uma unção, que até é feita no peito da criança, ao pé do coração, e isto porque o exorcismo é tido como uma unção de proteção. Sim. E é dizer que nós temos dois caminhos à nossa frente sempre, o bem e o mal. Esta unção, quando é feita no batismo, é para que o mal não esteja na pessoa e a pessoa opte sempre pelo bem. E assim, então, o exorcismo, é claro que depois, com o correr das coisas, foi tomando a conotação de o exorcismo como sendo o de expulsar demónios e isso tudo. Mas, acima de tudo, eu nunca fiz propriamente nenhum desses exorcismos. E na Igreja também Católica nós temos, porque é uma situação delicada, normalmente numa diocese poderá existir um padre exorcista. Mas o padre exorcista é o bispo que o nomeia. E depois tem uma formação específica. Sim. Mas porque muitas das vezes, e torna-se uma situação delicada, porque até que ponto é que a gente também, ligando a parte da ciência, até que ponto é que uma das coisas poderá ser um mal espiritual que a pessoa tem, como um mal psicológico que a pessoa tem. E torna-se mal da nossa parte se eu estiver alguém que por acaso o mal tem é psicológico e eu estou a tentar fazer outra coisa, aquilo não lhe vai fazer bem. Sim. Porque se calhar a pessoa não tem de ir ao padre, tem de ir a um psicólogo. Por isso é que normalmente quando numa diocese pode existir um padre exorcista, é alguém que esteja um bocadinho dentro dos assuntos também para não prejudicar a pessoa. Sim. Não é? Porque acredito que isto também, porque eu também tenho um curso de psicologia, para além de estudar teologia, depois também fiz um mestrado em psicologia. Para poder entender isso, saber diferenciar quando é... Sim, não é também para ajudar as pessoas e também como uma forma de uma curiosidade e de aprofundamento também para mim que fiz isso. Mas na Igreja não há propriamente assim o exorcismo em si, não é uma prática comum. É comum no batismo porque faz parte do ritual. Sim. A oração de exorcismo e a unção pré-batismal, que é o título que tem esse sacramento, ou essa parte do sacramento, ou esse rito. Mas não há propriamente o exorcismo como nós o conhecemos. Isso ainda nunca não fiz. Também porque é tal coisa, não é... Se alguém disser que vem, que diz que está possesso e quer que eu o exorcise, faça o exorcismo, também não poderia fazer sem dizer alguma coisa ao Sr. Bispo, até porque como existe alguém na diocese, se alguém disser que está com alguma situação assim dessas, nós normalmente depois encaminhamos para ele. Sim. É interessante. Padre, e questão de religião e política, na sua opinião, você acha que elas caminham junto? Porque, por exemplo, o Papa, ele declarou apoio ao presidente Lula no Brasil, né? Na época da campanha lá, na época das eleições. E, por exemplo, na Nicarágua, né, a gente sabe que muitos padres foram presos lá e tal. No ano de 2023, 2024 continuou pelo ditador Ortega, né? Qual a relação? Só acho que religião e política elas caminham juntas ali lado a lado ou não tem nada a ver isso aí? Quer dizer, elas têm que caminhar um pouco ao lado mais por aquilo que é o objeto tanto da política como da religião. E o objeto são as pessoas. Não é? A religião, a política deve estar ao serviço das pessoas, não é? Para melhorar.
e de alguma forma qualquer religião também é nesse sentido, não é? Quer seja a católica, quer seja outra. E aquilo que é a relação da Igreja Católica não, não se deve misturar, porque e nós temos a história do passado, pelo menos aqui na Europa, que poderia haver uma ligação até de antes para alguém ser rei ou qualquer coisa, tinha que ter o aval do Papa, e isso, se calhar, poderia ser um bocadinho mau. Não era um bocadinho mau, era mau mesmo, porque nós vemos depois que a questão do poder depois pode ser mal utilizado. Sim. Porque depois são seres humanos que têm e depois começam a desvirtuar aquilo que devia de ser aquilo que é a sua missão. A Igreja deve de ter, julgo que não deve estar ligada àquilo que é política, mas para poder ser voz, não é? É dizer assim, porque senão porque o ligar poderia dizer estar a tomar partido, não é? E é dizer, eu tomo partido com a esquerda, a direita, é dizer, eu posso estar bem com todos. É claro que eu depois também tenho de ter a liberdade suficiente para, tanto à esquerda como à direita, eu apontar o dedo se isso estiver a fazer mal ao meu rebanho, não é? E se calhar também ajudar, tanto de um lado como do outro, para que eles possam atingir mais daquilo que é a sua vida. É sempre nesta ideia também de ser um sinal de amor e da esperança também para as pessoas. Por isso, não nos devemos misturar com a política. Não é dizer que nós somos apolíticos, não é? Eu posso ter um partido que possa mais simpatizar, mas isso não é. Não me deve dificultar aquilo a dizer assim, eu sou amarelo e agora não me dou nem com os verdes, nem com os azuis, nem com os roxos. Não, deve haver também, nós não nos metemos muito naquilo que é questão política, apesar de eventualmente poder interessar, mais porque não é propriamente a nossa função. O objetivo, né? Sim. O nosso objetivo não é tanto a parte humana, será a parte espiritual da pessoa. Ajudamos sim, se eventualmente ou tentamos apoiar ou chamar a atenção em qualquer situação, mas daí é sempre bom nós estarmos numa posição mais livre e não comprometidos com ninguém para podermos, então, se for preciso, apontar dedo. E as pessoas também mais facilmente também nos respeitam nesse sentido, porque nós sabemos que na política hoje pode ser um partido, depois amanhã pode ser outro partido. Sim. E a Igreja continua constante, não é? Como eu, nas paróquias onde eu estou, já lá estou há 12 anos, já houve 3 ou 4 eleições diferentes, e eu não, é dizer, eu apoio toda a gente, principalmente se for para fazer o bem, e também Sim. podem contar com isso, mas é independentemente da cor. Eu só para fazer uma ressalva aqui, eu vejo que muito português tem dificuldade para aceitar aqui o partido do Chega. Eu, particularmente, eu sou assim, simpatizante, eu compartilho um pouco da ideia do Chega, sabe? É o partido que eu mais me identifico, que é aquilo que eu acredito, sabe? Que ele é um partido voltado mais para a direita ali, que É da extrema-direita, sim. Então, falam que ele é, como é que é? Que discrimina e tal. Eu não conheço essa parte do Chega, sabe? Esse fato. E quando as pessoas dizem que poderá ser mais difícil de aceitar quando o Eliseu diz que é do Chega por ser imigrante, não é? Sim, e depois sim. aparecer muito aquilo que poderia ser uma posição de não tanta aceitação daquilo que poderão ser a imigração, mas também não é
Por isso é que as pessoas podem se espantar Sim. disso. É só mais dizer assim, é um imigrante, é como dizer o da América, agora estava O Trump. Isso, o Trump. O Trump, com a posição dele em relação aos imigrantes, não é? Aham. Que nós dizemos assim, ele não gosta dos imigrantes. Mas, por acaso, quando ele ganhou a primeira vez, acho que foi com um grande apoio também da comunidade imigrante. Sim. Mas isso depois também é uma das coisas que nós apanhamos do Partido Chega, mas não quer dizer que depois as outras coisas que Sim. vê que não simpatizo com isso. Mas Sim. é claro, não me espanta que alguém lhe tenha dito que se espantava de o ver a simpatizar. É porque, assim, dizem que ele é extrema-direita, né? E essa parte, igual eu falei, eu não conheço o partido muito a fundo. Só que, assim, muita coisa no Brasil, por exemplo, eu sou de direita, né? Então, muita coisa que a direita acredita no Brasil é o que o Chega prega aqui, né? Assim, não o extremo, né? Mas, por exemplo, né, uma das coisas que eu acho que ele tem total razão. Se é para vir para Portugal, tem que se vir para somar com o país. Se for para vir para cá para ser um peso, um sacrifício para o Brasil, para o país, não venha. Eu concordo com isso. Essa questão da imigração mais controlada, esse negócio da religião muito extrema ali, sabe que a gente sabe que tem tudo isso, né? A gente não vai dar detalhes. Mas assim, essas religiões muito extremistas, eu acho que tem que ter um certo controle, e é coisa que ele prega, né? Então, dessa parte assim eu acabo um pouco Por isso, simpatizar. compartilhar um pouco da ideia dele. Mas enfim, a gente fuge um pouquinho aqui só para Sim. descontrair. Com relação ao juízo final, arrebatamento, essas coisas, a Igreja Católica acredita nisso? O que está no artigo da fé, Aham. que nós temos no nosso credo, a parte final do credo é: espero na ressurreição dos mortos e na vida do mundo que há de vir. Não fala do juízo final. E nós, Sim. na Igreja Católica, o elemento do juízo final não aparece como Deus, na Bíblia, a dizer Deus vai colocar as ovelhas dos cabritos e uns diz assim, sede benditos, outros malditos. Sim. Mas não fica tanto aí. E julgo também depois daquilo que seria do próprio exorcismo. Por isso o juízo final, assim, de uma condenação, não vem tanto ao de cima. Eu, pelo menos da minha posição, e vem também daquilo que é do bem e do mal, e do inferno e do céu. Sim. Julgo que Deus, acima de tudo, e se formos mais para a física, naquilo que é a minha posição, digo, o tudo existe, o nada não existe, não é? E existe o céu será o tudo e o inferno será o nada, de alguma forma. E tal como normalmente nas coisas existem, nós dizemos que existe o calor e o frio, mas normalmente depois as pessoas dizem o que existe é o calor e a ausência de calor. Nós é que chamamos de frio. Sim. Tal como existe vida e ausência de vida. E nós é que chamamos morte. Sim. Tal como existe cor e ausência de cor. Nós é que dizemos que é preto. Não é? Eu julgo que existe a vida e a ausência de vida. Naquilo que é a vivência da vida, era como dizer que a vida será Deus, não é? E se eu me aproximo de Deus, ou aproximo de uma fonte de energia, terei energia, como, não é? Quando eu aproximo de uma fogueira, começo a sentir calor. Se eu me afasto da fogueira, começo a sentir frio, ou ausência de calor. E neste sentido, aquilo que será o céu e o inferno é isso. O distanciamento. Sim, mas é um distanciamento que eu faço de mim e que eu próprio faço da minha escolha. É dizer assim, Deus,
de alguma forma, como pai que é, e é a visão da igreja, é, é amor, não é? E eu normalmente eu digo nas minhas comunidades que ninguém vai para o inferno por Deus, não é? Como pai que é, dizer assim, um pai que o pai, se calhar, se vir o filho a ser julgado no tribunal, o pai é o primeiro a perdoar. O juiz vai condenar porque vai ser o tal juízo, vai ser como a justiça cega, surda e muda, não é? Sim. O pai vai ter presente aquilo que é o coração. E se nós entendemos Deus como sendo amor, é dizer, Deus não quer senão acolher-nos. Até podemos ser a pessoa que mais foi, mas desde que é uma opção nossa, porque é claro que é o que nós chamamos da graça divina, é uma coisa que Deus nos quer dar. Não somos nós que merecemos, e a posição da Igreja é que eu não mereço o céu. Sim. Deus é que me quer dar porque é a graça divina, quer-me dar de graça aquilo. É claro que numa dádiva de alguma coisa, eu só posso, se eu der alguma coisa ao Eliseu, o Eliseu tem que estender a mão também, Sim, não é? sim. Ele só recebe se quiser, senão eu estou a impingir. E impingir não é dar. E Deus, de alguma forma, é dizer assim: Ele dá, mas a outra pessoa tem também a dizer: Eu quero Querer receber receber, né? essa graça divina. Por isso, Sim. Deus, de alguma forma, aquilo que espalha é sempre amor e, de alguma forma, perdão também. Porque se espalha amor, espalha também perdão. Agora, eu posso, aquilo que poderia ser a condenação ou o inferno será se eu próprio disser assim: eu não quero, não, eu quero estar longe da vida, eu quero estar longe. Embora eu também dizia que uma pessoa, para fazer isso filosoficamente pensando, tinha que se renegar ela própria ou aniquilar ela própria. Aham. Eu não sei, há pessoas assim, não é? Não sei depois se a gente muitas das vezes não diz que a pessoa não está numa situação normal, ou mentalmente ou psicologicamente falando, Aham. mas porque nós, a tendência normal do ser humano é querermos ultrapassar-nos a nós próprios. Se eu consegui hoje aqui, amanhã quero chegar um bocadinho mais, quero ser mais. E se queremos ser mais, eu julgo que aí então haverá o céu, e é o que a gente tem, é a ressurreição dos mortos e Deus a fazer. Por isso, não acho que haja depois esse juízo, porque o juízo acaba-se por ser uma escolha nossa. É dizer, Deus diz assim: eu tenho a minha casa com as portas abertas e na minha casa cabe toda a gente. Sim. Agora, se não quiseres entrar, tens, É uma não opção queres sua, entrar, né? é concluir, e julgo que é aí que, pelo menos na nossa versão e naquilo que é nós apresentarmos, é isso. Por isso, não há o juízo, não apresentamos o juízo em si como sendo importante, apresentamos acima de tudo aquilo que é, e é o que vem no artigo da fé, Uhum. espero na ressurreição dos mortos e na vida do mundo que há de vir. Amém. E assim termina o nosso credo, o credo de Niceia e Constantinopla, que já dá algum tempo na Igreja. Por isso, a ideia do juízo não aparece assim muito ao de cima, que é o julgamento. Mais por causa do perdão e do amor de Deus. Entendi. Padre, o senhor acha que, igual por exemplo, né? Mais uma pergunta minha sem sentido. Sim. Por exemplo, se eu fosse, a minha visão que eu tenho assim, por exemplo, se eu fosse padre, se eu fosse um padre, eu tentaria, por exemplo, eu sou músico, não sei se você sabe, eu sou músico. Então, por exemplo, eu tentaria na minha igreja fazer de repente um coral, um grupo de louvor e tal. Eu montaria uma banda, um instrumento, todo mundo tocando, para tentar, de uma certa forma, atrair o jovem, o adolescente para a igreja. Porque, por exemplo, quando você ouve falar igreja católica, você já pensa numa população ali de meia idade para frente, né?
você não vê tanto jovens, provavelmente no Brasil, tô falando isso com relação ao Brasil, né? Que é onde eu percebia mais assim. E o senhor acha que, de uma certa forma, a Igreja Católica ela deveria fazer algo mais inovador, assim, mais moderno, para tentar atrair esse jovem, esse adolescente para a igreja? Sim, ela Porque às faz. vezes você fica muito preso nas tradições ali, né? Sim. Que não é errado, digamos assim. Mas de repente fazer algo inovador, porque o jovem ele tá à procura do novo ali, de algo mais atrativo para a idade dele ali, né? Não sei se o senhor tá me entendendo. Sim, Se falta de isso. uma certa forma essa incorporação do novo, do moderno na Igreja Católica. E poderá fazer. Nós havia um padre brasileiro, um Lionel, não era Lionel, que Tem ele o, fazia concertos. acho que tem um padre, lá tem o Padre Marcelo, É isso, se calhar Marcelo. era isso. Marcelo Rossi. Marcelo, ô Pedrinho, é Marcelo Rossi, o nome do padre lá no Brasil, né? É, né? Era. É, ele é cantor, né? Sim. E arrasta Não, multidões, ele os tinha, jovens sim, e ele tal. tinha muita gente e era católica. Sim. É dois. É dois padres. Lá. Tem o Padre Marcelo de E o Fábio- Rossi, Fá- Fábio de Mello, Fábio de né? Mello, aham. Isso, tem esses dois. Que isso tem, isso faz parte daquilo que é também as aptidões das pessoas, não é? Sim. Então, se o Eliseu fosse padre, também às tantas não deixaria de também passar aquilo que era o seu cunho pessoal Aham. naquilo que era a própria comunidade. E se calhar arranjaria um grupo coral estilo gospel e tudo Sim. para isso. Na igreja também nós tivemos as Jornadas Mundiais da Juventude, os milhões de jovens que aí estiveram. Temos um padre DJ, não é? Não, um padre DJ. É o Padre DJ? Nunca ouvi falar. Sim, ele tem. Se legal. meterem no Google, ele aparece, ele faz aí, de vez em quando vai. E ele é que abriu o concerto da manhã Aham. do coisa. Ele tem até uma página no Instagram e não sei o quê. E ele de vez em quando, eu sei que ele foi há pouco tempo a Santarém. Que legal. Ou seja, leva as pessoas. É claro que se calhar eu não sou bom propriamente da música e como DJ também não. Posso ter outras capacidades. Sim, sim. Julgo que na igreja há um lugar para isso. Claro que também, como o Eliseu já deve ter percebido, nós portugueses podemos não ser tão assim efusivos e alegres como se calhar um brasileiro. Brasileiro, exatamente. O brasileiro se calhar nasce com uma viola na mão. Sim, sim, é verdade. E a cantar. Os portugueses mais do saudosismo somos mais, pode dizer, se calhar mais melancólicos. Sim, calhar. sim. Mas faz parte daquilo que é o nosso. Porque eu via eu tinha dito que tinha estado a acompanhar uma comunidade brasileira na América, quando eu lá estive um ano a estudar, e eles eram todos mais Muito efusivos. animados. Sim, eles estavam muito mais a querer também, a fazer uma dança, ou fazer as coisas. Sim. Por isso é muito também uma questão cultural. Claro que a Igreja Católica também tem os ritos, já são ritos que estão programados. Aquilo pode parecer muito antiquado, podemos dizer, sim. mas não quer dizer que não haja abertura para a novidade. E pelo menos quando o Papa cá veio, os milhões de jovens que aí estavam, as celebrações estavam assim, tinham também as bandas e tinham a música que apelava mais. Por isso depois tem a ver depois com aquilo que é as próprias comunidades. Daí que eu dizia, se da minha comunidade me viessem lá uns quantos jovens a dizer queremos fazer uma missa animada com bateria, com quase um concerto e por aqui as pessoas, a gente dizia assim, olha, vamos já pôr os bancos para o lado e vamos fazer. Legal. Vamos tentar fazer, só tem a ver, é uma questão cultural. Sim. Também sei, se eu fizesse isso, os jovens depois poderiam ser mal vistos pelos mais velhos. Tem tudo isso, 70 né? anos. É verdade. Porque não é muito fácil. Basta só ver, eu fui a um casamento, eu conheci os noivos, acho que até desde que eles começaram a namorar. Queria e veio uma graça
que eu dei, e estava lá a avó da noiva, sequer uma vergonha. O padre riu-se e pôs as pessoas a rir na missa. Por isso, quando estava ao pé da senhora, ela estava a olhar de mim de lado. Por isso é só para pensar que depois aquilo que é sensibilidade de algumas pessoas, depois não é a sensibilidade de todas. É verdade. Mas pronto, há espaço para essa inovação também e para isso na igreja. Acima de tudo, porque nós próprios dizemos, se a nossa mensagem é uma mensagem de esperança, deve ser uma mensagem de alegria. Embora também as pessoas dizem que houve acho que é uma história de um ateu que se pôs à saída da igreja porque ele diz que esteve a ler a Bíblia e que disse assim: esta mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem cheia de alegria, que ele foi à porta da igreja para ver como é que as pessoas vinham e disse assim: mas as pessoas não vêm alegres, estão se a mensagem era uma mensagem de alegre, de esperança, de vida, tal vida eterna que Deus tem para apresentar, ele depois não encontrou nisso, porque se calhar muitas das vezes também estamos mais sobrecarregados naquilo que é a nossa própria vida e os nossos problemas e não conseguimos ver um Deus que nos ama, um Deus que nos quer apresentar a mão, um Deus que quer lá estar para nós. Por isso, por vezes isso torna-se difícil também da nossa parte, porque estamos assoberbados com a nossa vida e não conseguimos abrir para essa esperança. Interessante. Padre, já estou caminhando para o final, que eu não quero ser cansativo. Eu sei que o senhor já veio direto. Era na missa que você estava? Sim. Na missa veio direto para cá, então não quero ser cansativo para o senhor, até porque eu quero que você volte outras vezes aqui, então não posso espantar o senhor na primeira vez já. Já estamos caminhando para o final. Eu queria que o senhor falasse, praticamente para a gente concluir, um pouco sobre qual a importância de Fátima para os católicos portugueses. É um marco. A Fátima, eu vou usar esse termo, não é o termo correto. É que, na verdade, eu não sei qual palavra usar. Fátima e Nossa Senhora da Aparecida? Não, Nossa Senhora de Fátima. De Nossa Senhora de Fátima, e a outra é... A dos brasileiros será a Nossa Senhora da Aparecida. Aparecida. Tem uma outra padroeira aqui, sem ser Nossa Senhora de Fátima? Assim, com tanta relevância igual ela? Não. Ela é como se fosse a Nossa Senhora da Aparecida no Brasil. Sim. Sim, então, assim, esse termo, ela é como se fosse a mais importante das santas aqui em Portugal. Não é esse termo também importante, né? Mas sim. tipo assim, é que mais as pessoas recorrem a ela para pedir alguma coisa ou agradecer, enfim. Porque é uma das coisas, porque não é propriamente porque não vemos que fosse uma questão de marketing, não é? As pessoas é que de alguma forma há uma ligação, diz-lhe que é uma ligação espiritual, porque ainda há dias estava a falar com alguém, não é muito de igreja, mas ele diz que gosta de ir a Fátima. Ele diz assim: eu sinto uma energia diferente. Ele fala em questões de energia. Sim. Diz assim: sinto uma energia, uma calma, quando lá estou no recinto, aquilo é um espaço diferente. E eu achei estranho porque ele é mais pragmático, mais uma pessoa de ciência. Eu quero ir lá conhecer. Sim. Não fui lá ainda. Pois, sou louco para ir lá. Aquilo é assim, à noite até vai lá muita gente, assim à noite também está com um momento assim de enche. Acaba por encher. Claro que para a igreja não é tido como um dogma de fé, não é? Eu posso dizer que não acredito que Nossa Senhora tenha aparecido e continua a ser cristão igual e não sou ostracizado nem nada, não é? Porque não é tido como um dogma de fé. Embora para os portugueses normalmente dizem Fátima, o futebol, a televisão tem sempre lugar para isso. Sim, Fátima, o futebol é o que está, é as duas coisas mais importantes para o povo português, e normalmente se há uma celebração do dia 12 ou 13, as televisões quase sempre todas captam isso, ou se é um futebol também, as televisões também captam. Por isso é o que as pessoas de alguma forma dizem,
e podemos dizer é um trademark do povo português, é Fátima. E de alguma forma também, até lá fora, se eu digo, se vou ao estrangeiro digo que estou em Porto Mós, ninguém conhece, ou Batalha também ninguém conhece. Se eu disser Fátima, toda a gente conhece. É o mundo todo, né? Sim, o mundo já todo. mais facilmente as pessoas têm Sim. esta ligação a Fátima. O senhor considera Portugal um país extremamente católico? Já foi mais, julgo que pode não ser comprometido, mas naquilo que é as percentagens, há uma grande percentagem de católicos. Lá em cima, onde eu estou nas 3 paróquias, posso dizer que a maior parte pelo menos são batizados, não é? Podem não ser católicos comprometidos, mas Sim. pelo menos são todos batizados, e se perguntarmos qual é que é a religião, dizem que é católica. Podem também já não ter ido à missa há um ano, mas dizem que são católicos. Por isso, agora, também com a entrada de pessoas, é claro que se calhar o número, ao nível estatístico, vai mudando, porque há muita gente de outras confissões religiosas que vem para cá. Mas julgo que ainda a maioria também, muito acima dos 50%, são, pelo menos lá em cima, eu digo que são 95%, se não mais, são católicos. Interessante. Bem, padre, eu estou caminhando para o final, literalmente agora. Mais uma vez quero agradecer a sua presença aqui. Eu agradeço. Sinto muito honrado um brasileiro receber um padre português canadense e aqui nesse podcast, nesse humilde podcast. Então o senhor veio para honrar, literalmente o senhor veio honrar esse podcast aqui. Eu me sinto muito feliz, para mim o senhor é uma autoridade, então fico muito feliz em receber o senhor aqui. As portas estão abertas. Espero que o senhor tenha gostado do nosso bate-papo. E assim, para concluir, eu queria que de repente alguma coisa que o senhor queira falar que eu não lhe perguntei, o senhor fique à vontade também, e queria que o senhor deixasse uma palavra também. Se o senhor tem algo a acrescentar na nossa entrevista, você falasse, e depois o senhor deixasse uma palavra de fé, uma palavra de Deus, de Nossa Senhora, de Fátima, enfim, como o senhor acha que deve ser. Sim. Queria que o senhor deixasse aí, acrescentasse alguma coisa que o senhor quisesse, e deixasse essa palavra aí de fé para todos os ouvintes aí que vão nos assistir. Para acrescentar, não tenho propriamente nada assim a acrescentar. A mensagem é um pouco daquilo também que já fui dizendo, e poderemos meter em várias palavras, que é a vivência do amor, ser esperança e bênção. E julgo que elas estão todas ligadas, e que independentemente daquilo que é a fé que nós professamos, porque é o que faz de nós bons, não é? Eu não vejo uma pessoa orgulhosa em fazer o mal, a não ser que esteja mal psicologicamente. Por isso, aquilo que é independentemente da nossa confissão religiosa, devemos tentar ser uma bênção para os outros. E acima de tudo, também marcarmos os outros com aquilo que é a nossa positividade e o nosso amor e o nosso acolhimento. E daí então entra aquilo que é a compaixão, a misericórdia e o perdão dos outros. Por isso, a mensagem que deixo a todos aqueles que estão a ouvir é que sejam bênção e que abençoem também as pessoas que estão à volta, mesmo que eventualmente fiquem embasbacadas, como o colega a quem deu a bênção, mas que não deixemos de fazer isso. E se calhar, se for do povo brasileiro, que essa dimensão da fé que não deixem que se dilua com os portugueses, não é? Mantenham essa parte firme naquilo que é uma crença e a presença de Deus
na vida, porque tem muito mais do que propriamente aquilo que é, vem mais ao de cima do que propriamente aquilo que é o povo português, por isso que não se diluem, não se tornem portugueses nisso. Nas coisas boas, agarrem-se àquilo que é a vossa cultura e os vossos costumes, e eventualmente tentem estar abertos também àquilo que de bom possa também o povo português, onde estão, também dar. Mas agarrem-se a essa parte da fé e seja uma bênção para todos. Interessante. Padre, o senhor tem alguma rede social? Instagram, Facebook, alguma coisa assim ou não? Tenho, mas não Quase não usa. Não, eu vou só de vez em quando, é porque podem mandar uma mensagem ou o quê. O Instagram é mais para seguir outras pessoas que dizem que eu não tenho publicação nenhuma no Instagram. No Facebook, acho que eu não ponho uma publicação há anos. Eita. Eu sou, ao nível das redes sociais... É mais o ao vivo, no dia a dia mesmo. É mais. Também porque é preciso uma pessoa depois investir um bocadinho de tempo para criar conteúdos e isso tudo. É verdade. E muitas das vezes nós... É preciso também ter vocação para isso, também, um chamamento. Interessante. Padre, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Que Deus e Nossa Senhora continue abençoando o Senhor, lhe dando força, que Deus saúde. A ti também e a todos os que estão a ouvir. É verdade, amém. E eu quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal no Instagram e no YouTube, Prosa Café e Jazz. Muito obrigado por ter nos assistido até agora. Foi uma honra ter vocês aqui, o Padre Leonel Batista. Padre, mais uma vez, muito obrigado. Fui! Adeus.